De gênero. Boa tarde, está começando agora o Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje nós vamos conversar com a senadora Fátima Bezerra e também vamos conversar com o professor Miguel Salustiano, que é diretor de comunicação do SINT-RN. A gente vai falar sobre a retrospectiva da luta dos trabalhadores em 2017. Você pode mandar o seu comentário ou pergunta, sua sugestão, através dos comentários do Facebook do SINT-RN. E também é importante que você partilhe essa live para que essa informação chegue a um maior número de pessoas. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, de novo. Boa tarde, Miguel. E boa tarde aí muito especial, né, aos que nos acompanham na rede social, especialmente aos meus colegas professores, professoras, trabalhadores em educação. Obrigado, Miguel, também. Boa tarde. Boa tarde, Denô Ramos. Boa tarde, Fátima, companheira que é a nossa convidada de hoje. É um prazer grande estar participando aqui desse programa, desse projeto do SINT, mais um projeto de comunicação do SINT, e assim, a gente fica muito satisfeito, muito feliz com o alcance que está tendo. E a gente está hoje aqui para fazer um balanço das lutas do ano 2017, das conquistas alcançadas, dos desafios que nós enfrentamos e que vamos enfrentar no próximo período. E não podia deixar de agradecer a presença aqui da senadora, que na verdade é um retorno à Casa SINT, onde toda a trajetória de luta de Fátima começou e da qual ela nunca se afastou, e é sempre um orgulho e um prazer estar recebendo a senadora aqui na nossa casa. Seja muito bem-vinda, Fátima. Obrigada, Miguel. Para mim é sempre uma alegria renovada aí, e saudar aqui essa preocupação, né, e as iniciativas que o nosso sindicato vem tendo no sentido de aprimorar cada vez mais a questão da comunicação, né? Isso é muito importante nesses tempos de rede social, do uso dessas novas tecnologias. São muito oportunas iniciativas como essa, né? E, Fátima, a gente tem 2017, né, já mais de um ano do golpe que foi aplicado na presidenta Dilma, e eu vou aqui listar para você algumas das consequências do golpe que nós tivemos, né, que é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização, o Fundeb aí ameaçado, a reforma do ensino médio e também o Escola Sem Partido. Fábio, eu queria que você avaliasse, esmiuçasse um pouquinho que você puder traçar, como é que você avalia esse momento que o país está vivendo e também a luta, a resistência dos trabalhadores ao longo de 2016 e sobretudo 2017. Mas, de novo, antes de mais nada, Miguel, eu queria aqui, não só como senadora, mas sobretudo também como professora, como cidadã que sou, eu quero aqui dizer do quanto, né, nós estamos preocupados com o atual momento que atravessa o Rio Grande do Norte, né? Os serviços públicos paralisados, como saúde, segurança. Diga-se de passagem, essa paralisação se deve às justas reivindicações desses servidores. Trata-se exatamente da luta, né, por receber os seus salários em dia, né? Mas o fato é que a sensação de caos e de impotência está se espalhando no Rio Grande do Norte, né? Toma conta da população, é uma situação de pânico mesmo. Daí porque quero aqui mais uma vez, Miguel, de dizer da necessidade, né, da urgência, não ficar no sentido de que os poderes executivos tomem as devidas providências, né? E quero também aqui dizer que, na condição de senadora, como sempre, né, tenho me colocado à disposição, Miguel, para contribuir naquilo que for necessário. É revoltante, por exemplo, eu encontro meus colegas professores aposentados na rua e simplesmente dizendo, né, que faz muito tempo que não sabe mais o que é ter a previsibilidade de receber o seu salário em dia. E quando nós estamos falando do salário, nós estamos falando de algo que é imprescindível para a sobrevivência da vida das pessoas. Porque o salário diz respeito, primeiro, à locomoção, diz respeito a você garantir o seu direito à alimentação, né, a pagar a conta de luz, de água,
a pagar o aluguel, eventualmente, etc. e tal. Ou seja, o fato, repito, dos servidores públicos do Rio Grande do Norte hoje, hoje que eu digo já há um certo tempo, não ter sequer a previsibilidade, a garantia de algo, inclusive, que está na Constituição, que é o seu salário, receber o seu salário em dia, explica por si só o caos que tomou conta do Rio Grande do Norte. Explica por si só a incompetência dessa atual gestão, né? E como se não bastasse tudo isso, além de não pagar o salário dos servidores em dia, o atual governo, Robson Farias, seguindo na mesma cartilha do governo golpista, o qual ele aderiu, ainda enviou para a Assembleia Legislativa um conjunto de proposições, de propostas de projeto de lei para penalizar mais ainda os servidores públicos estaduais, como, por exemplo, o projeto de lei que quer aumentar a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Felizmente, né, a altivez, a mobilização, né, dos servidores públicos, e aí o Fórum Estadual dos Servidores tem cumprido um papel importante, o SINT na linha de frente dessa luta também. Felizmente, repito, a mobilização do conjunto das entidades, dos servidores públicos estaduais, tem tido efeito no sentido de, até o presente momento, né, Miguel, vocês terem conseguido barrar a aprovação dessas medidas. Mas, por fim, não tocante a isso, portanto, aqui quero dizer da minha solidariedade aos meus colegas professores, aos servidores que passam, repito, né, por esse momento de tanta dificuldade e de tanta revolta, ao tempo em que espero, né, que esse governo ilegítimo que está aí, enfim, envie o mais urgente possível os recursos para o Rio Grande do Norte, através da medida provisória que o governador está anunciando, para que pelo menos, pelo amor de Deus, né, os servidores públicos estaduais possam passar o Natal com um mínimo de paz, né? O mínimo de paz. Mas, de novo, respondendo à sua pergunta, amiga, eu diria o seguinte, veja bem, consumado o golpe de Estado, né, em 2016, me refiro àquele processo de impeachment fraudulento, né, que cassou o mandato presidencial legitimado pelas urnas, o mandato da presidenta Dilma. De lá para cá, o Brasil vem descendo a ladeira, né? Já se passou mais de um ano e o que a gente tem testemunhado, de um lado, muita resistência dos trabalhadores, né, de diversos segmentos da sociedade brasileira, mas de outro lado, né, um governo que se sustenta à luz de uma base congressual. Me refiro à base que dá sustentação, os deputados e senadores que dá sustentação a esse governo ilegítimo que aí está. E o fato é que o saldo que nós temos é uma agenda de destruição social, ataque à soberania nacional, né? Veja bem, essa legislatura, por exemplo, que está praticamente se encerrando, porque nós estamos no final do terceiro ano legislativo e caminhando já para o final, né, Miguel? Porque em 2014 se encerra essa legislatura. E eu tenho um chamado a atenção, né, quando tenho dito que essa legislatura que está terminando no Congresso Nacional vai entrar 2018. Para a história, exatamente, vai entrar para a história como a pior legislatura da história política contemporânea do Brasil. Por quê? Porque ela vai entrar para a história como a legislatura que sequestrou a soberania popular, né? O golpe de Estado. Conduziu Michel Temer e sua camarilha ao poder. Mas não é só isso. Caçou o voto de 51 milhões exatamente. De pessoas, né? Ela vai entrar para a história como a legislatura que sequestrou a soberania nacional. Processo de privatização, a venda do país, nem a Casa da Moeda escapou. Eu destaco aqui, nesse ataque à soberania nacional, a mudança no regime de partilha que trata do pré-sal, e essa é uma das alterações que eles fizeram
que mais prejuízo está trazendo para o povo brasileiro, porque quando eles mudaram a chamada política de conteúdo nacional, em síntese, o que é que eles agora estão fazendo? Eles estão entregando uma das principais riquezas, um dos principais ativos que a Petrobras descobriu, que foi exatamente o pré-sal. Eles estão entregando agora de mão beijada às multinacionais, às gigantes petroleiras. Tanto é que acharam um pouco, além de modificar a Lei 12.385, que tratava do marco regulatório da exploração do pré-sal, repito, acabando com a política de conteúdo local, eles também aprovaram aprovaram uma medida provisória, a medida provisória 785, que simplesmente isentou as empresas petrolíferas, leia-se, as multinacionais, tendo à frente a Shell, de pagar impostos relacionados à atuação dessas empresas nos campos de exploração do pré-sal. Essas empresas vão ficar isentas, Miguel, de pagar imposto de renda, ou a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso significa, Denor, imagine, o Estado brasileiro abrir mão de uma receita em 10 anos de 400 bilhões, 20 anos 800 bilhões, em 25 anos 1 trilhão de reais. Mas veja bem, esse Congresso também vai entrar para a história como o Congresso que promoveu um dos mais duros e criminosos ataques à história de direito dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, com a aprovação da famigerada reforma trabalhista, né? Uma mudança, né, que ao invés do que eles diziam que viriam para modernizar a CLT, porque a CLT foi praticamente rasgada, foram mais de 100 dispositivos da CLT, datada de 1940, que foram alterados através dessa reforma trabalhista, que teve como relator, inclusive, um deputado aqui do Rio Grande do Norte, e eles diziam, abriu a boca para dizer, não, é necessário modernizar essa lei, isso, aquilo outro, porque vai gerar emprego. Na verdade, não trata-se de modernização nenhuma. A lei foi feita sob encomenda, né? Foi feita com a caneta dos grandes empresários para atender aos interesses dos empresários, leia-se, aumentar os seus lucros às custas exatamente da exploração, do suor e do sacrifício dos trabalhadores e trabalhadoras. Olha, uma reforma trabalhista, a mudança que se baseia nos seguintes parâmetros. Primeiro, a história de agora o negociado vai valer mais do que o legislado. Isso é um absurdo. Onde já se viu isso? Né? Segundo, enfraquecer o papel dos sindicatos. Né? Enfraquecer o papel, por exemplo, da Justiça do Trabalho, que é reconhecida como ainda aquela justiça que chega mais perto dos pobres, dos que precisam defender os seus direitos, etc, etc. O fato concreto, vou dar só um exemplo aqui. Está aí, né, a demissão que já começa a acontecer. Está aí quando dizem, não, mas os empregos estão aparecendo. Os poucos empregos que estão aparecendo inclusive os empregos chamados precários. As universidades, agora com essas mudanças na legislação trabalhista e também com a terceirização geral e restrita, né, que hoje existe no país, fruto do golpe, as universidades privadas, várias delas, o que é que estão fazendo? De uma tacada só, estão demitindo 400 professores, 500 professores, 1.400 professores. E assumindo claramente que estão demitindo para contratarem de novo. Por quê? Porque eles vão contratar, só que com salário mais baixo e, portanto, subtraindo o direito dessas pessoas. O trabalho intermitente é uma coisa, tá entendendo? É voltar aos tempos da escravidão, o trabalho intermitente. Por quê? Porque é um trabalho feito por hora, né, Miguel? Onde você sequer, com o chamado trabalho intermitente, você tem hoje garantido que ao final do mês você terá o seu salário mínimo, conforme manda a Constituição. Mas tem mais. Essa legislatura que está terminando, repito, terceiro ano, e já está terminando, porque 2018 já vem a eleição, né, Miguel? Né?
também entra para a história como a legislatura que tirou os pobres do orçamento. Me refiro à legislatura que aprovou a emenda 95, a chamada PEC do teto de gastos, que congelou os investimentos públicos nas áreas sociais por 20 anos, que tirou o piso mínimo destinado à educação, através do artigo 212, por 20 anos. Então, Denô, é desse Brasil que nós estamos falando, né? De um Brasil que foi golpeado, tá entendendo? E as consequências dramáticas que afetam o povo brasileiro, especialmente os trabalhadores e trabalhadoras e o povo mais pobre desse país. Qual o reflexo disso para a educação? Aí rapidinho aqui para dialogar com você. A educação, como sempre, em épocas de ruptura democrática, de ataque à democracia, ela sempre é uma das áreas que pagam dos preços mais altos. E não é à toa, né, que tem sido a área mais afetada. Primeiro, a emenda 95, que fala por si só, né? Fala por si só. Também para educação. Lógico, por exemplo, como é que nós vamos realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, as metas mais creche, mais escola em tempo integral, mais ensino fundamental, mais escolas técnicas, mais ensino superior? Como é que nós vamos realizar as metas 17 e 18, que tratam do novo piso salarial do magistério, trata da política de formação inicial e continuada para o magistério, com congelamento de gastos durante exatamente 20 anos, né? Outros reflexos que se fazem sentir no campo da educação, a reforma do ensino médio. Veja bem, não se trata aqui da gente negar que o ensino médio precisa passar por reformulação. Precisa sim. E tanto é que isso vinha sendo objeto de um intenso e rico debate. Agora, o que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma é uma reforma como a que foi feita, por isso que nós chamamos de reforma autoritária, porque não dialogou com os estudantes, muito menos com os professores, tanto é que ela foi feita via medida provisória. Eu penso que isso é até um pesadelo. Como ousar fazer mudanças em um tema tão sensível, um tema tão importante, tão fundante, né, para a sociedade, que mexe com conceitos, que mexe com valores, como é o tema da educação, e você fazer isso via medida provisória. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a medida provisória jamais poderia ser um instrumento para fazer mudanças no campo da educação, pelo caráter restritivo que ela tem. Medida provisória, o próprio nome já está dizendo, ela começa a valer, mas ela tem um período de apenas 4 meses, Miguel. Então é um crime, por isso que nós chamamos reforma autoritária. Primeiro, do ponto de vista do método. Segundo, do ponto de vista do conteúdo. Uma reforma, essa reforma do ensino médio, ela não passa, tá entendendo, de factoide. Ela não passa de uma propaganda enganosa que o governo, né, difunde exatamente na televisão. E por que enganosa? Porque é uma reforma do ensino médio que não levou em conta a realidade do sistema educacional no Rio Grande do Norte e no Brasil. Não levou em consideração, por exemplo, quais são as condições de trabalho que os professores dispõem, desde o ponto de vista da ambientação física, da questão dos laboratórios, os espaços destinados, por exemplo, para a questão de artes, de educação física, sem contar, né, as condições de trabalho em si, a questão do ponto de vista do salário, da política de formação. O fato é que os estudantes fizeram uma grande mobilização pelo país afora, né, ocuparam as escolas no sentido de chamar a atenção da sociedade, mas esse governo, como não tem compromisso nenhum, né, com a educação do povo, simplesmente deu as costas para o movimento dos professores e dos estudantes. Não houve diálogo nenhum, enfiou goela abaixo. Outro retrocesso no campo da educação é o desmonte dos programas. O Ciências Sem Fronteiras acabou. Acabou. Simplesmente acabou. O Pronatec, tá entendendo, foi totalmente desidratado. O PIBID, que é o programa, o PIBID, que é o programa de formação, né, a docência
o programa de formação de professores. Diga-se de passagem, esse PIBID é algo encantador. Que é o programa de formação e iniciação à docência, é uma das experiências, o PIBID, mais inovadoras que nós já tivemos no Brasil em matéria, né, de política de formação do magistério, dos profissionais da educação. Simplesmente o programa está aí sem orçamento, está fazendo na UTI, nós inclusive criamos uma frente parlamentar no Congresso Nacional para ver se salva o PIBID, uma grande mobilização a nível nacional, mas o governo também simplesmente lavando as mãos. Outro grande ataque à educação é no que diz respeito aos instrumentos de participação social. Mais uma vez, eu vou me valer aqui do Plano Nacional de Educação. Eu tenho muito orgulho de levar para a minha biografia o fato de ter sido uma das principais articuladoras do movimento e da Lei 13.000 de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação. Pois bem, de novo, com o Plano Nacional de Educação, nascia, sabe, simplesmente o quê? O Fórum Nacional de Educação. O que é o Fórum? O Fórum é exatamente o espaço, como o próprio nome diz, Fórum Nacional de Educação, formado pelas entidades vinculadas à luta em defesa da escola pública, em defesa da educação. Que entidades são essas? As entidades representativas dos gestores, né? As entidades representativas da sociedade civil, dos professores, da academia, das universidades, etc. O fórum é, sobretudo, um espaço para fazer o diálogo com a sociedade. E nós atribuímos ao fórum uma função que nós consideramos muito importante, que era de organizar as conferências de educação. Né? Você tinha o Fórum Nacional de Educação, o Fórum Estadual, os fóruns municipais. Outra prerrogativa que nós atribuímos ao Fórum Nacional de Educação, qual foi? Monitorar o Plano Nacional de Educação. Acompanhar a realização dessas metas. Se a meta de mais creche está sendo cumprida ou não está. Pois o que foi que o governo golpista fez? Simplesmente, através de portarias, de decretos, interviu no Fórum Nacional de Educação, de forma que não restou outra alternativa para as entidades que têm compromisso histórico com a luta em defesa da educação, se não sair do fórum. E constituir um fórum alternativo, que é o Fórum Independente, que está aí num grande desafio, e aqui eu quero conclamar os meus colegas professores e professoras e as demais entidades para chegar junto, para fortalecer o papel do Fórum Nacional de Educação Alternativo, para que a gente realize a nossa Conferência Nacional de Educação, que está convocada, olha a ousadia, para abril de 2018. CONAP 2018. As etapas municipais estão em curso, as etapas estaduais estão em curso. Inclusive agora em dezembro, Miguel, nós fizemos o lançamento lá da CONAP, lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado e de Educação. Então, muito importante. E, por fim, eu diria também outro ataque violento, que é a questão da escola sem partido, né? Que o MEC simplesmente, né, faz ouvido de mercador, porque esse projeto de escola sem partido, ele representa, né, o que existe, né, de mais conservador, né, do ponto de vista de retrocesso em matéria de política educacional no nosso país. Ainda bem, né, que, por exemplo, esse projeto de lei, o chamado Escola Sem Partido, por exemplo, no âmbito do Senado, foi arquivado. Ainda bem que não conseguiram correlação de forças políticas no Senado para aprovar. No entanto, ele continua na Câmara. No entanto, é preciso aqui a gente estar muito atento, porque essa ideia está se proliferando pelo país afora. Pelos municípios, pelos estados, com outros nomes. Escola sem ideologia, escola sem pornografia. Né, aqui mesmo no Rio Grande do Norte já várias tentativas, né, nas câmaras municipais. Em Parnamirim foi aprovado essa semana, inclusive. De forma que eu quero dizer o seguinte: claro que iniciativas como essa, Escola Sem Partido,
estupidez como aquela que queriam tirar de Paulo Freire o título de patrono da educação. Isso só se dá em tempos como esse que nós estamos vivendo. Tempos de secessão, tempos de ataque à democracia, onde, infelizmente, a gente vê florescer, né, um sentimento fascista junto a determinados setores da sociedade, onde a gente vê florescer sentimentos de intolerância, de ódio, de preconceito. Mas eu quero aqui dizer de forma muito clara, Odenor, que esse projeto de escola sem partido, que na verdade tem nada a ver, né? Escola sem partido significa querer abolir o debate plural, o pensamento crítico na escola, né? Na verdade, escola sem partido significa os que pensam assim, os que defendem essa ideia, querem exatamente o contrário. Querem levar para dentro da escola uma escola de pensamento único. É isso exatamente que eles querem. Mas eu quero aqui colocar para os meus colegas professores e para os que nos assistem nesse exato momento que ideias como essa de escola sem partido não tem amparo de maneira nenhuma na Constituição, nem na LDB. Você veja bem, o artigo 206 da nossa Constituição diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Outro princípio, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e etc. Não é à toa que a Procuradoria-Geral de Defesa dos Direitos do Cidadão e a própria Procuradoria-Geral da República já emitiu um parecer contrário ao projeto Escola Sem Partido. Agora, então, assim, ele é completamente institucional. Isso é uma estupidez, né, sem tamanho, né, sem tamanho, etc e tal, até porque, veja bem, nós não podemos jamais imaginar a escola como um espaço neutro. Pelo contrário, a escola, ela reflete a sociedade, ela tem que dialogar com a realidade onde ela está inserida, onde os estudantes lá vivem, ou seja, aquilo que Paulo Freire exatamente dizia: o ato de educar não é um ato neutro, o ato de educar passa por você defender a questão de se apropriar da cultura, numa relação, como ele chamava, dialógica, o professor e o estudante, à luz exatamente da realidade. Uma troca que há. À luz da realidade, vendo a vida como ela é. Então eu encerro essa parte dizendo o seguinte: veja bem, como, né, aceitar um projeto que, repito, que quer abolir o pensamento crítico na escola, que quer criminalizar o professor, que quer vigiar o professor, quando o professor precisa ser valorizado, o professor precisa ser incentivado, o professor precisa ser tratado com respeito e ele tem, inclusive, o devido preparo, repito, para ele, na escola, ele lidar com o ato de educar, olhando a vida como ela é. E olhando a vida como ela é, Denor, significa você não escamotear a realidade de um país como o nosso ainda, marcado por profundas desigualdades sociais. E junto com essas desigualdades sociais, vem o preconceito, vem a discriminação, vem a violência de gênero, de raça, de orientação sexual. Por isso que a escola tem que tratar exatamente desses temas, né? Crime seria, era a escola simplesmente o quê? Dar as costas, tá entendendo? Para um problema. Querem, o fato é criar tabus dentro da escola, claro, né? Que esses assuntos não sejam discutidos. Claro, para um problema, tá entendendo? Que é real, né? Como se esses assuntos, esses temas não existissem. Olha, que é um problema que é real, por exemplo, a questão de gênero. Como desconhecer que, por exemplo, a cada 2 minutos uma mulher é espancada? Como desconhecer, inclusive, que a violência contra a mulher, na maioria dos seus casos, vem exatamente da própria família, do próprio lar? Como desconhecer, por exemplo, as estatísticas que dizem respeito à questão do estupro? Como desconhecer isso? Como desconhecer, por exemplo, a questão da homofobia? A quantidade, está entendendo, de pessoas que são violentadas por esse país afora, mortes, às vezes, com requintes de crueldade. Por quê? Porque, de repente, resolveu, né, ter a vida
conforme do ponto de vista da sua orientação sexual, do ponto de vista daquilo, né, que diz respeito à sua felicidade. Então veja bem, meu amigo, nós não podemos de maneira nenhuma, isso é um tema que nós temos que estar muito atentos, porque evidentemente que se iniciativas como essa, de escola sem partido, prosperassem, isso significaria a gente caminhar para a barbárie, tá entendendo? Mas, de maneira nenhuma, isso não vai acontecer. Eu quero também dizer, Adenor, que eu fiz aqui uma caracterização desses tempos que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer aqui aos meus colegas professores que, como discípula de Paulo Freire que nós somos movidos à esperança, né? Por isso que eu acho que, mais do que nunca, esses tempos que nós estamos vivendo são tempos também de mobilizar a esperança. Eu tenho dito muito, Miguel, que eu confesso que não passava pela minha cabeça chegar como a primeira professora, a primeira senadora de origem popular no Senado e me deparar com esses tempos que nós estamos vivendo. Ver a nossa jovem democracia atacada desse jeito, ver, por exemplo, as conquistas importantes que nós tivemos no campo da educação, como, por exemplo, Fundeb e o Plano Nacional de Educação, hoje tudo ameaçado. Né? Você se sentiu obrigado a defender Paulo Freire? Pois é, obrigado a defender Paulo Freire. Você imagine, Miguel, um homem da envergadura de Paulo Freire, né? E agora sendo tão questionado. Né? Não, mas Paulo Freire entrou para a história. Né? E eles agora querem questionar Não tem Paulo. quem apague o papel de Paulo Freire para a história, especialmente pelaquilo que ele foi, que foi o maior pensador, o maior filósofo, o maior educador, né, do século XXI. A teoria que Paulo Freire desenvolveu, do ponto de vista do método educacional, fala por si só. Você veja aquela experiência na década de 1960 aqui em Angicos, né, pré-ditadura civil-militar, quando Paulo Freire vem aqui para Angicos. Pé no chão também se aprende a ler. Não, ainda foi às 40 horas de Angicos. 40 horas de Angicos, sim, sim. Que também se deu naquele contexto que tinha pé no chão aqui em Natal, também se aprende a ler. Tinha também um movimento de alfabetização lá com o governo Miguel Arraes em Pernambuco. Mas o que eu quero dizer é que aquela experiência de Paulo Freire em Angicos, onde... Por que ficou conhecido como 40 horas? Porque os homens e mulheres que se matricularam para estudar com Paulo Freire e sua equipe, de fato, em 40 horas foram alfabetizados. E essa experiência até hoje é estudada. O livro de Paulo Freire, um deles, né, considerado a sua obra-prima, que é Pedagogia do Oprimido, é considerada a terceira obra mais lida, não é só no Brasil, em todo o mundo, nas áreas de ciências sociais e ciências humanas. Paulo Freire, Adenor, recebeu mais de 41 títulos de doutor honoris causa. Títulos que vieram das universidades as mais prestigiadas do planeta. Paulo Freire, por exemplo, que teve sua obra reconhecida por órgãos da Unesco e por aí vai. Ou seja, nós estamos falando de alguém que merecidamente, em 2012, através de um projeto de lei de autoria da deputada Luísa Erundina, sancionado pela presidenta Dilma, recebeu o título de patrono da educação brasileira. Que eles queriam caçar. Que eles queriam caçar, não, simplesmente o seguinte, um pessoal aí ligado a esse grupo ultraconservador, que é o tal do MBL, né, Movimento Brasil Livre, apresentou uma sugestão, conseguiram 20 mil assinaturas, e aí essa sugestão foi dada entrada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu fui designada relatora, obviamente que apresentei um parecer, né, contrário, né, a esse absurdo, que era tirar de Paulo Freire o título de patrono da educação, revogando a lei 12.612 que conferiu a ele esse título. Finalmente, ou felizmente, foi aprovado por unanimidade o meu parecer pela rejeição. Até porque isso seria, tá entendendo, um crime de lesa pátria. Eu disse no meu parecer
tirar de Paulo Freire hoje o título de patrono da educação seria caçá-lo pela segunda vez. Ele foi exilado na década de 60 em função de toda a censura ideológica que ele sofreu. No período da ditadura. Período da ditadura. Paulo Freire teve que ir embora do Brasil, foi expulso do Brasil, porque ousou sonhar, né, com um Brasil livre do analfabetismo. Né? E agora, você de repente o quê? Caçar de Paulo Freire o título de patrono, repito, seria você puni-lo pela segunda vez. Não, tudo tem limite. Né? Então essa estupidez, essa ignorância, tá entendendo? Essa insensatez, repito, que era essa sugestão de caçar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, isso foi para a lata do lixo, viu? Nós aprovamos o nosso parecer, reafirmando Paulo Freire como patrono da educação brasileira, e mais do que isso, Miguel, reafirmando Paulo Freire, que foi, é e continuará sendo o nosso principal inspirador, né? Na luta em defesa da educação democrática e inclusiva que nós defendemos. Exatamente, Fátima. Eu vou chamar agora a chamada do Extra Classe TV. Domingo tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Lilton Lima e ele traz um resumo para a gente do que vai ao ar neste domingo. Guia. É isso aí, Denô. O programa do SINT-RN dessa semana destaca a luta dos servidores pelo pagamento em dia dos salários e para impedir que o governo diminua os salários em 3% com o aumento do desconto para a Previdência do Estado. Na entrevista da semana, o coordenador-geral do SINT-RN, professor José Teixeira, faz um balanço dessa luta. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, às 8h45 da manhã, por causa do horário de verão. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do SINT-RN na internet, no site, fanpage e no canal do YouTube. É isso aí, Denô. Grande abraço para o companheiro Miguel Salustiano, para essa grande companheira, senadora Fátima Bezerra, para todos e todas que estão assistindo aí essa transmissão ao vivo do SINT-RN, que a cada semana aumenta mais de audiência. Ok, valeu, Leilton. A gente vai... E antes de a gente encerrar o bloco, né, Fátima tem uma atividade agora, ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo, mas a gente vai continuar com o programa. Eu quero lhe entregar nas suas mãos, em nome do SINT, 2 revistas históricas, né, que foram lançadas em agosto e setembro desse ano. Uma sobre o golpe, né, que foi aplicado em 2016, aqui vocês podem ver alguns dos algozes, e a outra sobre o desmonte da educação. Então, Fátima. Muito bom, Denô, e parabenizar o sindicato pela produção aqui das revistas, muito boa, e isso é história, e é muito importante que os professores, né, Miguel, que os nossos colegas professores e, enfim, leiam com bastante atenção, porque isso aqui são fatos. Verdade. Fatos, né? Históricos que merecem serem lidos e refletidos com toda seriedade. Segundo, eu quero aqui rapidamente também só conclamar aqui já os meus colegas professores, trabalhadores de educação e as entidades em geral para o debate sobre o Fundeb, que nós vamos dar continuidade exatamente agora no primeiro semestre de 2018. O Fundeb é permanente, né, Fátima? O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Exatamente. Veio para substituir o Fundef e foi criado na época do governo do presidente Lula. Eu tive, Miguel, a alegria, você lembra de na época ter sido a relatora, né, na Câmara dos Deputados, e agora estou relatora também de uma proposta de emenda à Constituição sobre o Fundeb que está tramitando no Senado Federal. A PEC é de autoria da senadora Lídice da Mata, sou relatora, fizemos um ciclo de seminários regionais agora no segundo semestre de 2017, vamos dar continuidade no primeiro semestre de 2018, e inclusive vamos fazer esse debate aqui no Rio Grande do Norte, de forma que eu quero, Miguel, até o meio do ano de 2018, apresentar o meu parecer e deixar já de antemão aqui do que se trata. Se trata exatamente do seguinte, de tornar o Fundeb, a partir de agora, uma política permanente. Por quê? Porque o Fundeb, quando foi criado, ele tinha um período de vigência pré-estabelecido.
Ou seja, o Fundeb, a vigência dele é até 2020. Dada a importância que é o Fundeb, nós estamos nos antecipando esse debate. Porque quando a gente fala de Fundeb, a gente está falando da mais importante política pública voltada para financiar uma das modalidades mais importantes da educação, que é exatamente a educação básica. Tanto é que eu costumo dizer que a mudança de Fundeb para Fundeb, né, não foi uma mudança apenas de nome, foi de conceito. Né? Não foi apenas de nome, foi de conceito. Por quê? Porque o Fundef era aquela política que cuidava só do ensino fundamental. E o Fundeb, a gente trouxe a visão sistêmica da educação. O Fundeb, a gente trouxe da creche, da educação infantil até o ensino médio. Aliás, com o Fundeb, nós trouxemos programas como Pró-Infância, como transporte escolar, e o mais importante, nós trouxemos a lei do piso salarial do magistério, que eu quero deixar para falar sobre isso num próximo programa. Então, eu quero aqui, desde já, deixar já o convite aqui ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o nosso sindicato, as demais entidades, para a gente dar continuidade a esse debate da PEC do Fundeb, a PEC 24 de 2017, no primeiro semestre de 2018, porque, mais do que nunca, Miguel, nós precisamos falar da educação, tá entendendo? Sobretudo nesses tempos de emenda 95, de congelamento. Você que é gestor também, que é vice-prefeito, sabe melhor do que eu o que é que significa o Fundeb para a vida, para o presente e o futuro de milhares de crianças jovens por esse país afora. No mais, meu amigo, quero aqui aproveitar para desejar um Feliz Natal, né? Dizer aos meus colegas professores que, a despeito, né, de tanta dificuldade, né, de tanto sofrimento, de tanto desrespeito, mas nada da gente baixar a cabeça, nada da gente perder a nossa altivez, a nossa capacidade de ter esperança e de lutar. Eu quero dizer, Miguel, que eu tenho muito orgulho, tá entendendo, de, ao lado da bancada do meu partido, não só do PT, mas do PCdoB, do PSOL e de outros parlamentares também, nós temos resistido contra aquela infâmia que foi exatamente o ataque à democracia, aquele impeachment vergonhoso. Tenho muito orgulho de ter assumido junto com eles o lado certo da história, né? E de ter deixado na minha biografia as palavras de dignidade, de coerência, de luta e de firmeza. De não ter deixado a minha caligrafia de professora naquela infâmia que seria dizer sim ao impeachment, ao golpe contra a democracia, cujas consequências a maioria do nosso povo está se sentindo hoje. Digo mais, que também tenho muito orgulho de ter ocupado a mesa do Senado, ao lado daquelas parlamentares combativas, tentando exatamente o que? Obstruir aquela sessão vergonhosa que veio exatamente para tirar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Me refiro à aprovação da chamada reforma trabalhista. Por isso que minha palavra aqui é isso, é uma palavra dizer a vocês que mais do que nunca nós não nos rendemos e não vamos nos render. Nós vamos continuar firme com a unidade da classe trabalhadora, na luta, seja nas ruas, no parlamento, mobilizando a esperança para que a gente traga a democracia de volta, né, Miguel? E bota o país no rumo novamente. Com certeza, botar o Brasil no rumo novamente, forjar um novo projeto de desenvolvimento para esse país, entendeu? Eu acho que em 2018, os trabalhadores e trabalhadoras, meus colegas professores, saberão dar o troco bem direitinho, inclusive quando for no momento, tá entendendo, de exercer a soberania popular nas eleições de 2018. Que nós temos que estar atentos, porque os golpistas estão desesperados, né? Na verdade, eles estão desesperados. Eles, quando tomaram de assalto o poder, eles achavam que 2018 ia ser um passeio para eles, que eles iam eleger facilmente um deles. Isso não está acontecendo, muito pelo contrário. A rejeição a esse governo golpista, corrupto, ilegítimo e seus aliados é tão forte. São os piores índices de rejeição da história contemporânea do país. Eles não têm um sucessor. Não, pois é, a rejeição é tão forte que está aí a força do presidente Lula.
O povo querendo o presidente Lula de novo. E, claro que tem outros candidatos, inclusive no campo da oposição, que nós respeitamos, mas nós estamos aqui tratando de um fato concreto. Por que querem Lula de novo? Porque Lula, quando chegou lá, né, conseguiu fazer algo, tá entendendo, que foi combinar a questão do crescimento econômico com a redução das desigualdades sociais. Né? O presidente Lula, inclusive, que está colocando claramente, né, que voltando à presidência, né, e ele está disponível para o seu partido para se candidatar, sim, à presidência da República, em que pese toda caçada midiática contra o presidente Lula, em que pese toda perseguição de setores do sistema judicial brasileiro. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, a antecipação desse julgamento do presidente Lula. E isso é um casuísmo sem tamanho, né? Casuísmo sem tamanho. Lula não está acima da lei, mas Lula também não pode estar abaixo da lei. Quer dizer, Lula não pode ser tratado de uma forma diferente. Esses processos, em média, levam 300 dias, 400 dias, e agora querem antecipar o julgamento contra o Lula em menos de 100 dias, Miguel. Que é isso? Agora, por que isso? Porque eles estão desesperados. Eles não querem que Lula dispute, eles não querem que Lula vença, eles não querem que Lula tome posse, e eles não querem que Lula governe. Né? Por isso, inclusive, que eles ficam inventando moda, como, por exemplo, o semipresidencialismo, sem debate com a população, seria para quê? Para tirar poderes do presidente. Eles pensam, inclusive, até em anular e suspender as eleições. Estão procurando formas de se manter no poder. De 2018. Tudo isso, repito, tudo isso para impedir a candidatura do presidente Lula, para eles se manterem no poder e eles darem continuidade a esse projeto que foi pensado, a esse projeto, que é o projeto que estão desmontando a Constituição, que estão desmontando o Estado brasileiro, o projeto de destruição dos direitos sociais. Então, assim, eu quero dizer que, né, nós não nos rendemos, nem vamos nos render, muito pelo contrário. Mais do que esperança, eu tenho muita confiança, tá entendendo? Que a unidade da classe trabalhadora, a unidade das forças políticas no campo democrático e popular, Miguel, vai falar mais alto e vai se fazer mais forte, e a gente vai trazer a democracia, resgatando a soberania popular, para que o povo venha às urnas para decidir os destinos do nosso país e botar esses golpistas para correr. Ok, Fátima, a gente agradece a sua participação, a sua presença, foi um prazer, até a próxima, e contamos com você amanhã na festa da confraternização do CINT. Com certeza, viu, Maria? Defíveres. Nunca perco de jeito nenhum, até porque é um momento, Defíveres amanhã, né, faz parte de toda a memória musical nossa. Não, e depois dizer aqui, sem nenhuma demagogia, né, vocês me conhecem, eu adoro a festa porque é um momento de encontrar não só a turma mais jovem, mas principalmente aquilo que eu chamo da velha guarda. Os colegas, né? Que é o pessoal da minha época. Miguel já é mais novo. Mas a chama da esperança e da luta é a mesma. Grande beijo. Obrigado, e muito obrigado aí aos que nos acompanharam aí nas redes sociais até o presente momento. Um beijo. Ok, Fátima, obrigado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O CINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do CINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O CINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O CINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico.
Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Sint-RN está presente através do Facebook. A fanpage do Sint-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Sint-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O Sint-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Sint-RN está presente através do Facebook. A fanpage do Sint-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. A gente vai continuar aqui conversando com o professor Miguel Salustiano e, lembrando, é importante reforçar, amanhã tem a confraternização do Sint-RN, a tradicional confraternização de fim de ano, e pela primeira vez o Sint vai fazer isso, né, o sindicato pioneiro no Rio Grande do Norte, vai transmitir a festa ao vivo. A festa começa às 9 horas, né, no Centro de Convenções, mas a transmissão vai começar às 9h45, através do Facebook, aquele Facebook do Sint-RN. Então você vai poder acompanhar todos os lances da festa. As duas bandas, né, o The Fevers, que é a atração principal, os 3 de forró e também os outros aspectos da festa. Então, portanto, fique ligado, fique atento. Não é isso, Miguel? Exatamente, Tendor. Inclusive, é importante reforçar que a festa esse ano ela tem uma inovação, né? Que é a arrecadação de alimentos. Exatamente. Né? Tanto para a gente atender uma parte da nossa categoria, que está com salário muito atrasado, que vem sofrendo bastante, quanto para fazer, no excesso, doação para algumas instituições, né, de trabalho social aqui no estado do Rio Grande do Norte. Isso, porque quem foi buscar a senha, né, para a festa do Sint fez a doação de 1 quilo de alimento não perecível, não é isso? Exatamente. E é o que o Sint arrecadou e está aí contabilizando, né? Está contabilizando. A gente não tem esse número ainda.
Bem, Miguel, vamos tratar aqui do aspecto regional, local, né? Hoje dia 22, e a gente tem os aposentados enfrentando essa situação de atraso de pagamento, né? O 13º, segundo o governo do estado, deveria ser pago em janeiro de 2018, assim como o salário de dezembro, né? Ontem, que começaram a pagar, se o governo tiver cumprido, quem ganha acima de R$3.000 relativo ao salário de novembro. Como é que você faz a avaliação desses atrasos há 22 meses que está nessa situação, e também o governo querendo diminuir os salários a partir do aumento de 3% da alíquota? De novo, assim, a gente... Primeiro que essa crise no Estado, ela se acentua como um reflexo da crise nacional, né? As medidas que o governo federal tem tomado, elas refletem em alguns estados, mas ela é também agravada por encaminhamentos do próprio estado, porque, por exemplo, se a gente analisar a maioria dos estados aqui da região Nordeste, não passa por essa situação. Então nós temos um problema local muito forte de gestão, de falta de planejamento e tal. Assim, inclusive essa questão dos aposentados, por exemplo. A gente não pode esquecer que o fundo previdenciário ele foi esvaziado, né? Com o apoio quase que total da Assembleia Legislativa. Apenas o deputado Fernando Mineiro votou contrário ao saque dos recursos do fundo previdenciário, e hoje os aposentados vivem essa penúria, uma situação humilhante, uma situação vexatória, por várias razões. Primeiro porque o aposentado contribuiu a vida inteira, né, para ter uma aposentadoria e ter um descanso na sua aposentadoria. O aposentado é a nossa parte da categoria mais frágil, porque precisa de uma alimentação diferente, precisa de mais atenção médica, né, e precisa para isso mais recurso. Então, quando você tira do aposentado o direito de receber o seu pagamento em dia, você está tirando praticamente o direito de sobrevivência, né, dos aposentados. E é uma categoria que vem sofrendo muito, e o Sinti tem tido muito empenho nessa luta para restaurar esse direito, que é um direito sagrado, né, de todo trabalhador, sobretudo do trabalhador aposentado. E a gente não vê uma medida do governo no sentido de resolver esse problema de forma assertiva, porque o governador esteve em Brasília, né, pedindo socorro ao governo federal, com quem ele se aliou para tirar a presidenta legitimamente eleita, e o governo federal disse que só ajuda se ele implantar aqui as medidas que o governo federal está implantando no país. É a cartilha, né, da reforma da Previdência. Né? E qual é a principal medida? Primeiro veio aquele projeto do subsídio, da transformação de vencimento para subsídio. Transformar os vencimentos de todos os servidores em subsídio, que a gente conseguiu barrar, graças à luta e à organização dos servidores estadual, através do Fórum dos Servidores, do qual o Sinti faz parte. E depois, agora, essa ideia de reduzir o salário dos servidores em 3%. Por que reduzir? Porque a partir do momento que você aumenta a alíquota de contribuição de 11% para 14%, você vai tirar do bolso do servidor 3%. Então, uma redução salarial que vai ocorrer num momento de extrema dificuldade dos próprios servidores. Então, na prática, é dizer que o servidor que não criou crise, que não criou déficit, que não sacou o dinheiro do fundo previdenciário, o servidor está sendo obrigado ou sendo chamado para pagar a conta. Nós temos um déficit hoje na Previdência do Estado de algo em torno de 1,2 bilhão de reais. E nós temos uma dívida de impostos, né? Eu vi uma matéria publicada essa semana, de as 100 maiores devedoras de impostos do Estado, as 100 empresas maiores devedoras devem 2,8 bilhões, tem empresas que devem 200 milhões, né? Tem empresas do comércio, tem empresa da área de produção de açúcar, né? Tem até o suficiente para cumprir, para cobrir esse rombo aí. O governo ele poderia trabalhar
no sentido de receber aquilo que as empresas devem, não arrecadaram, mas a opção é sempre pegar de onde tem mais fácil, onde é mais simples e onde é mais frágil, que é do bolso do trabalhador. E obviamente que nós não vamos aceitar fazer esse tipo de barganha, né? O SINT, o Fórum dos Servidores, jamais vai aceitar que essa alíquota seja aumentada e que o salário do servidor seja reduzido com um pano de fundo para resolver um problema que não foi criado pelos servidores. Então o governo precisa se realinhar com aquilo que é importante fazer. São as medidas de casa, o dever de casa, né, para que ele consiga arcar com os compromissos do governo, né, resolver o caos que se encontra o Estado. Nós temos uma situação, às vezes até situações esdrúxulas, enquanto os servidores passam por essa situação de dificuldade, os servidores do Executivo, principalmente, a gente vê os juízes recebendo auxílio moradia atrasados, retroativos, com valores que ultrapassam R$100.000, né? Então, nós não vamos aceitar que o servidor pequeno pague essa conta, de jeito nenhum. Então, a luta vai continuar. Nós conseguimos também barrar a tramitação desse projeto na Assembleia Legislativa, e acredito que ele poderá retornar no próximo ano. Inclusive, em janeiro, o Fórum dos Servidores está se organizando para realizar um congresso dos servidores públicos estaduais aqui do Rio Grande do Norte. Informação em primeira mão, né, Miguel? Congresso. Exatamente, para a gente rearticular os servidores e a gente se fortalecer para enfrentar o desafio que vai ser 2018. E Miguel conseguiu barrar esse projeto, mas ele continua lá na Assembleia. O governo, em audiência com o governador, em audiência com o Fórum essa semana, disse que não vai retirar. E uma coisa bem curiosa é que o governo quer aumentar a alíquota, né, é algo condicionado que o governo federal deu, é uma imposição, a chantagem, né? Vocês aumentam a alíquota que a gente fornece o dinheiro, né, para cobrir as folhas de novembro, dezembro e 13º, mas aumentando essa alíquota não há garantia nenhuma de que o atraso de salários ao longo do ano que vem ele vai se resolver, ele vai acabar. Muito pelo contrário, né, Miguel? Não há, porque o Estado precisa fazer a sua parte, precisa fazer o seu dever de casa. Por que a Paraíba o salário não está atrasado? Por que no Ceará o salário não está atrasado? Por que no Maranhão o salário não está atrasado? Então, o que é que esses estados estão fazendo que o Rio Grande do Norte não fez? Então é preciso que o governo pare para refletir sobre isso. Se o governo não para refletir sobre isso, ele vai continuar insistindo em buscar a solução no lugar mais fácil, que é no bolso do trabalhador, no bolso do servidor. Exatamente, Miguel. E vamos fazer diferente, vamos fazer a leitura já no segundo bloco dos comentários. Vamos ver aqui o que o pessoal está conversando com a gente. Vamos lá. Temos aqui o comentário da Marlene Moura, que é diretora de aposentados do SINT-RN, professora Marlene Moura, que diz o seguinte: todos deveriam receber seus salários em dia, mas nessa conjuntura perversa, né, a prioridade seria a dos aposentados. Aí a diretora de aposentados do SINT, Marlene Moura, mandando seu recado. Obrigado, Marlene, pelo comentário. Temos aqui o comentário da Tereza Moraes, que diz o seguinte: parabéns, Fátima, parabéns à senadora Fátima Bezerra, que esteve aqui no primeiro bloco. Continue lutando por nós servidores. Muito obrigada e um Feliz Natal. Então, valeu, Tereza, pelo comentário. Temos aqui o English Catioca, é isso? É isso? Muitíssimo enriquecedora, pontual e icônica as colocações da senadora. Então, obrigado pelo comentário, amigo. Temos aqui o Wilden Rocha, que diz o seguinte: minha futura governadora. Olha, então, recado dado. Temos a Arliette Santos, que diz o seguinte: parabéns, Fátima Bezerra, mulher que admiro muito. A Glaci Selma diz o seguinte: parabéns, senadora. A Socorro Nascimento diz o seguinte: força, senadora. A Damiana Luzia também manda um recado para a Fátima, diz: minha senadora, minha futura governadora, parabéns. O Manuel Amador diz o seguinte: parabéns, senadora. Então, você vê, Miguel, vários recados aí para Fátima. Temos a Mariane, é isso? Mariane, parabéns, minha querida senadora Fátima Bezerra. Temos aqui o comentário da Ziane Dulce, nossa colega,
Diz o seguinte: parabéns, senadora Fátima Bezerra e professor Miguel Salustiano, pela luta incansável de protesto contra os ataques do governo federal e estadual aos funcionários públicos. Não vamos desistir jamais. Então, Ziane, comentário registrado, obrigado. Estamos continuando. Temos aqui o comentário do Nilson Araújo, que diz o seguinte: senadora, é vergonhoso o que o governo está fazendo com todos os servidores do Estado. Da saúde, da educação e segurança. Saúde, educação e segurança são prioridades. O povo está sensibilizado com os servidores e que eles recebam seus salários o mais rápido possível. Já há famílias, né, passando necessidade. Exatamente isso, né, Miguel? Famílias passando necessidade, né? Sobre esses comentários... Vários relatos, né? Muitos relatos, de novo. Sobre esses comentários aí favoráveis a Fátima, é porque Fátima é a síntese da luta da educação aqui no Rio Grande do Norte. Né? Há muitos anos. Fátima é uma figura que... Foi presidenta do SINT, inclusive. Foi presidenta da nossa entidade, foi deputada estadual, foi deputada federal, hoje é senadora, primeira senadora de origem popular do Rio Grande do Norte, num estado extremamente oligárquico. Então, Fátima é a síntese da luta pela educação e o trabalhador e a trabalhadora em educação reconhece isso. Eu queria aproveitar, Denô, para reforçar um pouco do que a gente fez ao longo do ano. Né? O SINT travou muitas lutas ao longo desse ano, algumas vitórias também importantes, como a questão do enquadramento dos funcionários da escola. A gente ainda luta juridicamente para os funcionários receberem o retroativo. Né? Nós temos uma luta prioritária para o próximo período para os funcionários da escola, que é a atualização da tabela de salários. Os funcionários tiveram o plano de carreira aprovado, mas a tabela que o Estado opera, a tabela salarial, ainda é uma tabela do ano de 2010, e isso causa um prejuízo salarial muito grande para esse setor da categoria, que é essencial. Né? Você imagina uma escola funcionando sem o ASG, sem o porteiro, sem a merendeira, o merendeiro, sem o zelador, né, sem o pessoal da secretaria, né, sem o pessoal que cuide dos multimeios. A escola não funciona sem esse setor importante da nossa categoria, e o SINT tem travado uma luta incessante, né, em defesa desses profissionais que são muito importantes. Nós temos também a luta, registrar uma luta que a gente vem travando no âmbito do município de Natal, né, para a questão da regularização da carga horária dos professores, porque nós temos uma boa parte dos professores e professoras da rede municipal de Natal recebem uma parte da sua carga horária como jornada suplementar. E essa jornada suplementar, ela não tem estabilidade. Quando para as aulas, para a jornada, o professor não recebe, não aglutina na sua vida financeira esses valores e acaba sendo vítima de uma prestação precária de trabalho. Então, o SINT tem lutado por isso. Importante que a gente continue cobrando do prefeito Carlos Eduardo o cumprimento do reajuste do piso para os professores aposentados em Natal, que foi negociado, acordado, inclusive a categoria aceitou um parcelamento, né, que fosse feito em parcelas a implantação do reajuste, mas até agora o prefeito não cumpriu com o que foi acordado, e o SINT continua nessa luta, obviamente, e assim, nós estamos nos preparando para enfrentar um 2018 com muitos desafios também, mas o SINT está forte, preparado, articulado com outras entidades sindicais e da sociedade, para defender o maior patrimônio que um país pode ter, que é a escola. Né? E a gente faz isso com a clareza de que, ao defender a escola, nós estamos defendendo, principalmente, sobretudo, o aluno e a aluna que é filho e filha dos trabalhadores desse Estado. Exatamente, Miguel. E o SINT também, nesse ano, encampou a luta, né, nacional também, chamando os trabalhadores, né, para as diversas greves. Em destaque, greve geral do dia 28 de abril, mais de 70 mil pessoas aqui em Natal, greve geral de 30 de junho, Ocupa Brasília, que foi uma comitiva do Rio Grande do Norte, e também para os diversos atos que o SINT encampou, fez junto com o fórum, né, ou sozinho,
lá na governadoria, cobrando a regularização do pagamento dos salários dos aposentados, de todos os trabalhadores do Estado, entre outras coisas, mas principalmente o pagamento desses salários, né? Então foi um ano inteiro, né, Miguel? Nós temos muitos problemas e o que a gente... A pauta é muito extensa. A pauta é muito extensa. O que a gente vive de mais grave, às vezes é o mais urgente também, que é a questão de pagamento salarial. Básico, né, Miguel? O mais básico, o mais essencial, porque você veja, nós temos ainda aposentados que não receberam na sua totalidade o pagamento do mês de outubro. Então, isso é muito grave para uma família. Isso é muito grave. Então, nós não podemos jamais abandonar essa luta. Além disso, nós também tivemos um papel assim, muito importante na luta dos municípios do interior. O Sinte, como você sabe, tem 18 regionais, tem mais de 80 núcleos municipais, e as lutas nos interiores se travaram também em torno da defesa da escola pública, na sua essência, e em torno da valorização dos profissionais da educação, com condições de trabalho, com cumprimento da lei do piso. A maioria dos municípios não cumpre a lei do piso, porque às vezes cumpre o valor pecuniário, mas não cumpre a jornada, não cumpre o terço de hora de atividade. E essa foi uma luta que o Sinte também travou no ano de 2017 e já se revigora para travar novamente no ano de 2018, porque já foi anunciado o patamar de reajuste do piso, que vai ficar em torno de 6,8% aproximadamente, um pouquinho mais. E o piso vai ser elevado para 2.455 para quem tem nível médio. E obviamente que é sempre uma luta fazer esse reajuste que está na lei chegar no contra-cheque no bolso do professor. Há sempre uma demora devido à burocracia e muitas vezes também a insensibilidade dos gestores, né, Miguel? Principalmente a insensibilidade dos gestores. Então, vamos continuar aqui, Miguel, nos comentários. Mas se você quiser destacar mais alguma outra coisa, você... Não, Denô, fique à vontade. Claro, vamos dar sequência aqui, tornar mais dinâmico. Temos aqui o Ari dos Santos dizendo o seguinte: ligado agora, a senadora me representa e vai governar o Rio Grande do Norte. Está o recado do Ari dos Santos. Obrigado, Ari, pelo comentário. Temos aqui o Nilson Araújo do Dantas, que diz o seguinte: o povo do Seridó e do interior estão a Deus luz dará. Os motoristas das ambulâncias estão arriscando suas vidas por causa das grandes quantidades de buracos existentes nas estradas. Está aí o registro, né, da situação, né, em diversos, não só na educação, mas também segurança e outros aspectos também, que inclusive nas estradas tem a situação. Obrigado, Nilson, pelo comentário. Temos aqui o Nilson também diz o seguinte: em Parelhas há um raio-x quebrado e só funciona com soro e dipirona, né? Pois os médicos não têm condições e recursos para diagnosticar nenhuma doença, né? E lá em Currais Novos está faltando até anestesia. Então, Nilson, obrigado pelo comentário registrado. Está aí a denúncia, né, da situação da saúde, que inclusive está em greve, né, Miguel? Os servidores aí pedindo dinheiro nas ruas. Né? A saúde em greve. Não tem como se deslocar para o trabalho. A UERN, essa semana também passou na TV uma funcionária, uma servidora da saúde nos corredores de um hospital pedindo aos pacientes uma ajuda, uma contribuição financeira para poder voltar para casa ao final do seu plantão, porque estava sem condições. E nós temos situações, por exemplo, na nossa categoria de aposentados que não conseguem participar das atividades que o Sinte realiza e os convida, porque não tem condições financeiras para se deslocar. Então a situação realmente é muito grave. E aí nós temos os servidores da saúde, os servidores da segurança. E segurança os 3, 4 dias parados, né, nessa situação de terror, né? Isso faz com que aquele caos administrativo que existe no governo do Estado, ele se materialize para a população, porque aí você vai no hospital... Começa a sentir, a entender quando o servidor faz a greve. Você vai no hospital, não tem condições, tem servidor, mas não tem condições de atendimento, você não tem o policial na rua porque o carro está quebrado, o pneu está careca, o colete, a prova de bala venceu, você vai para as escolas, por exemplo, a escola de tempo integral, o ensino médio integral,
que é uma proposta de educação que o SINT defende, é uma bandeira histórica do SINT, a educação em tempo integral. Mas não só a educação em tempo integral, mas a educação integral do cidadão, que envolve outros aspectos. Mas a forma como esse governo vem implantando o ensino médio integral é muito ruim para as comunidades, porque você imagine que é uma escola que o governo escolhe para transformá-la em tempo integral. Todos os alunos e servidores que não se enquadrarem naquele modelo, eles vão ter que procurar outra escola mais distante. Então, é uma escola que, em vez de incluir, é um modelo, aliás, que em vez de incluir, ele exclui. Então, não vai funcionar assim, porque tem muita resistência, os servidores recebem a título de jornada suplementar, então é um caráter como se fosse indenizatório, quando cessar o trabalho, cessa também a remuneração, é como se fosse intermitente. Então, esse não é o projeto que a gente defende. E esses problemas administrativos, eles se materializam para a sociedade de forma concreta exatamente nessa sensação de insegurança, na sensação de que você não consegue atendimento à saúde, de que a escola está fechada e tal. Exatamente, Miguel. Temos aqui o Pedro Aciola, que diz o seguinte: a Podir na audiência. Obrigado, Pedro, pelo comentário. O Emerson Francelino, que diz o seguinte: São Tomé está acompanhando. Obrigado, Emerson, pelo comentário. Temos aqui o comentário da Fátima Mendes, que diz o seguinte: preciso do meu pagamento. O governador não está nem aí para o aposentado. Vamos passar o Natal sem a ceia por falta de nosso pagamento. Conto com vocês do SINT para essa normalização. E a luta, né, Fátima, que o SINT, né, Miguel? Exatamente. Vem travando ao longo de todo esse ano, 2016 também, e sobretudo nesse ano que se intensificou os atrasos, né? Se agravou, né? E assim, à medida que se agrava, que se intensifica, também deve se intensificar a nossa luta, a nossa reivindicação e a nossa defesa dos trabalhadores em educação, que é quem faz a escola pública do nosso estado andar, ter vida e funcionar. É um desrespeito muito grande, um gestor chegar ao fim do mês, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras e de crises que são colocadas, você não ter a capacidade de pagar o seu servidor. Nós não estamos falando de atraso de 10 dias, de 2 dias, de 5 dias. Nós estamos falando de companheiros e companheiras nossas que ainda não receberam na sua totalidade o pagamento do mês de outubro. A gente está chegando no final do ano. Que não sabe quando vai receber o de novembro. Então, o que é importante destacar, Miguel, que isso fere a Constituição Estadual, que prevê o pagamento até o último dia útil de cada mês, e o governo não respeita. Né? Embora se entre na Justiça, a Justiça observa, mas exatamente. Não Nós nada. temos, inclusive, Denô, você lembrou bem, nós temos ação jurídica já ganha na Justiça, que é obrigando o Estado a pagar até o quinto dia útil do mês subsequente, né? Mas é uma decisão que não é cumprida, o governo usa artifícios jurídicos para protelar a implantação da decisão, né? E a gente continua essa luta. Exatamente, Miguel. Vou fazer aqui a leitura dos últimos comentários. Antes da gente encerrar a live, o Ademir Joaquim dos Santos diz o seguinte: Pernambuco está com vocês, a audiência de Pernambuco, né? E parabéns, minha senadora, também o Ademir. Obrigado pelos comentários, Ademir. Temos aqui a Cláudia Soares, que diz o seguinte: valeu, Miguel, você me representa. Obrigado, Cláudia, pelo comentário. A Tila Liberato diz o seguinte: esse calendário não nos dá segurança. Creio eu que ela está se referindo ao calendário que o governo apresentou aí, né, de pagamento de dezembro e 13º para janeiro, não, né, dependendo do empréstimo. Exatamente, ainda, não se sabe, talvez condicionado a gente espera que esse socorro chegue, né, porque não vai resolver, obviamente, mas amenizam o sofrimento de uma parte da categoria. Mas o que a gente quer mesmo e cobra e exige é que o governo aponte uma solução concreta e definitiva para esse problema. A Marlene Moura mandou mais um comentário, é diretora de aposentados do SINT, que diz o seguinte: vamos continuar na luta porque esse calendário é muito duvidoso. Exatamente isso que a gente está colocando aqui, Marlene.
E o outro comentário aqui da Simonete Almeida, que é diretora de organização da capital do SINT-RN, que diz o seguinte: abraço à senadora da Educação, Fátima Bezerra, e ao nosso futuro deputado estadual, Miguel Salustiano. Eita. Olha aí, sua candidatura lançada aqui ao vivo. Pois é, vamos à luta. Ok, eu agradeço, Miguel, a sua presença, a sua participação aqui conosco no Extra Classe Web TV, ao vivo, e ano que vem é ano de muita luta, né, Miguel? Nós aqui agradecemos, Denô, e eu tenho um orgulho muito grande a primeira vez que eu fui diretor do SINT, né, foi, aliás, a convite de Luiz Hudson Guimarães, que inclusive está aqui nos estúdios com a gente, para quem eu deixo um abraço grande. E eu vim para ser diretor de comunicação, e Luiz Hudson olhou para mim e disse: você está ciente do desafio que é ser diretor de comunicação do SINT? Né? E eu dei uma gaguejada no momento que realmente eu não conhecia o tamanho do SINT, como ele era e tal. Tenho uma noção, mas não conhecia na realidade. E eu aprendi muito com a comunicação do SINT, essa é a verdade. E a cada dia a gente aprende. Eu tenho muito orgulho de hoje ter voltado para o SINT, mais uma vez como diretor de comunicação, pelos feitos que a comunicação tem, por onde, pelo que a comunicação faz, que é chegar onde o diretor não consegue chegar fisicamente, né, porque a categoria é muito grande. Nós temos mais de 60 mil trabalhadores em educação na base aqui nesse estado, nós temos mais de 30 mil sócios, como eu falei, são 18 regionais, mais de 80 núcleos municipais, então é um sindicato muito grande, uma categoria muito grande, e a comunicação é quem permite a gente fazer a direção do SINT fazer esse diálogo com essa base. Eu tenho muito orgulho, agradeço muito o espaço que nos é dado, né, o espaço democrático, e a gente se coloca à disposição para em outros momentos. 2018 certamente vai ser um ano muito animado, porque além de muita luta por direitos, como a senadora falou aqui, tem a luta muito importante pelo direito fundamental do cidadão, que é a democracia. Nós não podemos perder de vista que nós precisamos, para resolver boa parte desses problemas que a gente vive hoje, em função dessas medidas que foram tomadas a nível nacional, por exemplo, nós precisamos restaurar a democracia desse país. E para restaurar a democracia desse país, nós precisamos garantir que sejam realizadas eleições e eleições legítimas, né? sem fraudes, sem golpes, sem impedimentos de candidaturas populares, e que a gente consiga, eu pelo menos, o SINT tem esse entendimento, eu tenho esse entendimento, que a gente oriente que o cidadão vote somente em quem não só se posicionaram contra e lutaram contra essas medidas de desmonte do Estado brasileiro, mas que também encampe a luta para que essas medidas sejam revogadas. É impossível a gente imaginar que esse país vai ter condição de dar a volta por cima se a gente não revogar a emenda constitucional número 95, que congela os investimentos em saúde e educação por 20 anos. Então, essa é uma lei que precisa ser revogada. Então, é preciso que esse país realize um plebiscito, um referendo, para o povo dizer se é realmente isso que o povo quer ou se o povo quer outro projeto. Se o povo quer mais educação, mais saúde, mais segurança. Sem isso, nós não temos saída. Nós vamos continuar lutando, mas essa é a nossa luta fundamental. Obviamente que, enquanto isso não chega, a gente precisa sobreviver e escapar, e por isso que a gente enfrenta diariamente a luta pela garantia dos direitos fundamentais da classe trabalhadora. Eu acho que por isso, pelos esses dois componentes, as eleições gerais e a luta por direitos, 2018 vai ser muito animado, com muito desafio, mas eu também estou muito esperançoso, eu estou muito otimista de que o Brasil vai dar a volta por cima e vai conseguir sair dessa situação. É um momento de oportunidade, né, Miguel, de renovar esse Congresso, a partir de eleições, e de pensar em um verdadeiro projeto de país, e não esse que foi tomado de assalto pelo golpe de 2016. Esse país que está sendo construído, ele não foi aprovado nas urnas de 2014. Esse país que está sendo construído, ele foi aprovado
naquele documento de 19 de dezembro de 2015, que foi aprovado no Congresso do PMDB, que é a Ponte para o Futuro. Então, esse é o país que está sendo construído. Não foi o país que saiu das urnas. Foi o país que saiu da Fierne, que saiu do mercado financeiro internacional e que saiu dos quadros do PMDB e PSDB. E é contra esse país que a gente precisa lutar para que um novo país seja construído em outras bases. Que o Brasil renasça. E obrigado, Miguel, pela participação, por ter vindo. E até amanhã na festa da confraternização. A gente agradece mais uma vez, deseja Feliz Natal a todos e todas e que aguardamos amanhã todos na nossa confraternização, que com certeza vai bombar, vai ser muito boa. É o momento também da gente se recarregar as baterias, se preparar, se descontrair, confraternizar, né, reencontrar os companheiros e companheiras e se preparar para os novos desafios. Obrigado, Miguel. E a gente vai encerrando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje. Lembrando que amanhã tem a confraternização do SINT, como o Miguel falou, começa às 9 da noite lá no Centro de Convenções. E a transmissão ao vivo, primeira vez que o SINT faz isso, primeiro sindicato do Rio Grande do Norte vai fazer isso, vai começar às 9h45. Então, portanto, você que não vai poder comparecer à festa, pode ficar ligado, acessar o Facebook do SINT. Às 9h45 estaremos lá transmitindo a festa ao vivo. E é isso, semana que vem vamos estar aqui de novo às 15 horas com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E se você quiser continuar ligado nas informações da luta dos trabalhadores em educação, você pode acessar o site, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. E lembrando, reforçando, que domingo, 8h45 na TV Ponta Negra, tem o Extra Classe TV, com a apresentação do Leilton Lima. Então é isso, obrigado pela audiência, pela paciência, pelos comentários e até semana que vem. E amanhã, na festa, na confraternização, na live da confraternização do SINT RN. E é isso, obrigado, um forte abraço. Tchau. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.